E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, e nesse vídeo pra gente falar um pouco a respeito de São Paulo, Júlio Casares e SAF. Isso mesmo, que veio à tona mais uma vez nessa última semana, logo após mais um vexame protagonizado pelo elenco do São Paulo, tá? Bom, antes de mais nada, peço muito a ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, sem enrolação, então, simbora pro vídeo, pessoal. Acredito que assim como muitos de vocês, torcedores tricolores, estão bem desanimados para a sequência dessa temporada, né? Confessa pro Tatão aí, você fala que não vai acompanhar São Paulo, mas quando chega perto de uma partida, vai lá e liga a TV para ver este time tenebroso, tá? Eu sou também assim. Não sei se eu vou assistir amanhã contra o Fortaleza, e o que eu espero amanhã, infelizmente, mais uma derrota, tá? Bom, mas o assunto de hoje, pessoal, é saindo um pouquinho do âmbito de jogo, né? Para a gente falar um pouquinho a respeito do senhor Júlio Casares, né? Que a gente conhece, que é um cara bem mentiroso, um cara que vira e mexe, fica inventando lorota aí para poder baixar a poeira da crise do time, né? Se vangloriando, falando dos seus feitos, e não foi diferente numa participação em um podcast aí do Sports Insider BR, tá? Que ele falou sobre essa questão de separação do social do São Paulo do futebol, tá? Resumidamente, pessoal, separação entre social e futebol seria basicamente você deixar, no caso, a ideia central, o futebol com uma empresa responsável, né, um CNPJ diferente do habitual, para que possa gerar, ou gerir, melhor dizendo, todo o futebol de São Paulo, parte profissional, base, etc., ficando responsável por todo o andar da carruagem, pelos resultados, por metas, títulos e por aí vai. Então, esse basicamente seria a questão do futebol. Já o social fica ligado mais à parte política do clube, né? Mais à parte de festividades, eventos comunitários, ideias, política, enfim, uma infinidade de coisas, só que esse seria a parte do social. Já o futebol é puramente entre as quatro linhas ali, logicamente a parte administrativa que estaria sob comando de uma outra empresa, tá? Essa seria a ideia, né? Seria uma ideia que o Júlio Casares tem estudado, né? Segundo mesmo, e acho difícil que isso aconteça no futuro próximo, tá? Por que disso, pessoal? Porque sempre quando o São Paulo tem um revés, sempre quando o São Paulo tem um momento conturbado, ele sempre vem com uma historinha para tentar apaziguar os ânimos, tá? Então eu acho difícil que isso aconteça com o São Paulo. Houve um rumor aí de que não sei se é Gabriel Fernandes, eu não me recordo o nome do rapaz que intermediou a vinda do Ancelotti, foi se falado que ele estaria atrás de investidores, Júlio Casares mentiu, enfim, começa a surgir vários noticiários por aí. Acho difícil também que agora alguém queira investir no São Paulo enquanto estiver nessa situação crítica, mais politicamente falando, tá? E ele, nesse podcast, ficou se vangloriando de que reformas foram feitas no Morumbis, que hoje em dia chove pra caramba e lá não alaga porque tem feito um trabalho muito bacana, ele quer deixar um legado no São Paulo, enfim, falando como se os torcedores estivessem orgulhosos da situação do clube, né? Como se os sócios do São Paulo estivessem felizes. Isso ele falou, né? Sócios felizes no São Paulo. Algo que não tem ocorrido com toda certeza. O que mais se viu nos comentários aqui de algumas páginas do São Paulo que comentou a respeito foi fora Casares, e o que seria melhor é ver o Casares longe do São Paulo. Seria separar o Casares do São Paulo. É isso que todo mundo pede. E galera, de fato ele é um cara que não dá para você confiar, né? A cada dia inventa um papo diferente, né? Eu acho que é um cara que não tem nada profissional para gerir o clube. Eu acho que o São Paulo mais se prejudicou do que se beneficiou, segundo a sua gestão, porque só você vê os números que estão chegando nas dívidas do São Paulo, né? Talvez tenha até ultrapassado a marca de R$ 1 bilhão, e tem mais essa venda da base aí, que é uma coisa que não desce para o torcedor de São Paulo, até porque os valores que foram vendidos, as principais peças, foram risórios, tá? Então é uma coisa que deixa o torcedor bastante revoltado e com muito pé atrás em relação à gestão do Júlio Casares, tá? Que vai até o final do ano, então ele fala muito sobre querer deixar um legado, e eu falo, Júlio Casares, que legado você vai deixar no São Paulo, não ser as suas dívidas e esses péssimos resultados, tá? Copa do Brasil, cara, foi um evento assim extraordinário que ninguém imaginava acontecer, mas aconteceu, beleza. Isso foi 100%
dentro de campo, tá? Porque a julgar pela sua gestão é ridícula, tá? Contratações inexplicáveis, mais uma vez voltando nessa questão. Contrata um Rames Rodrigues, que era um cara já reta final de carreira, que não fez nada, ou seja, gastou-se muito com jogadores de nome que não renderam dentro de campo, né? Os valores que são pagos atualmente por Lucas, por Oscar, e até mesmo até então, um tempo atrás, por Rames Rodrigues, daria muito bem para contratar 4, 5 peças de níveis um pouco inferiores, mas que deixasse o time mais competitivo e a gente não passasse por uma situação crítica como o clube tem passado, né? Essa não é somente a minha visão, mas de muitos de vocês que torcem para o São Paulo. Então, galera, o que eu vou falar para vocês, não caiam nesse papo furado, tá? Não acreditem nesse papo furado, porque todo momento é uma questão de cortina de fumaça quando acontece alguma coisa negativa no São Paulo, tá? O que tiver que acontecer não vai ser baseado em palavras jogadas ao vento, em discursinhos bonitinhos, em podcasts. A gente tem que ver a mudança na prática. Então não adianta nada, seu Júlio Casares, você ficar prometendo, e a gente vê que na prática não é o que se cumpre. Então a torcida está bem cansada desse papo furado. Então a torcida séria, de fato, não tem mais caído nesse papo furado. Então o que a gente espera, a gente torce, é para que o São Paulo possa de fato retomar o caminho das glórias, possa voltar a ser um clube respeitado, possa ter pessoas que de fato se importem com o clube e com a gestão do mesmo. Tá? É isso que a gente espera. Tá? Talvez de fato o caminho não seja uma SAF, né? Sabe? Não necessariamente para o time dar certo tenha que ser uma SAF. Tá? O time precisa ter pessoas que sejam de fato profissionais, pessoas de fato que realmente sejam responsáveis. A gente tem como exemplo, pessoal, o vira e mexe bate-se nessa tecla, o Flamengo. O Flamengo não é SAF, mas o Manuel Bandeira, anos atrás, sangrou, tá? Sangrou o clube ali, corria sérios riscos ali de, no momento, até mesmo cair para uma segunda divisão, porque teve que cortar gastos, teve que ter elencos modestos que não levariam o clube a um título, mas hoje colhe os frutos. Você vê hoje um Flamengo tendo 2, 3 times que todos eles são muito superiores ao elenco do São Paulo, elenco do Corinthians, do Santos e por aí vai. Então o que se espera, o que se imaginava o Júlio Casares lá atrás na sua gestão, era fazer o básico, era ser realmente profissional, agir com os pés no chão como ele sempre pregou, e isso não aconteceu. Tá? Pregava-se a austeridade financeira, mas nunca se concretizou. Foi sempre pagando rios de dinheiro para 1 ou 2 jogadores, sendo que poderia muito bem ter investido em peças de talvez menor relevância, mas que pudessem render dentro do clube. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, falando um pouquinho ali sobre preparação para amanhã do São Paulo. O Oscar volta, o Marcos Antônio também devem começar na reserva, o Lucas e 4 zagueiros estão fora, hein? Estamos aqui com as notícias no Globo Esporte, aqui também para a gente comentar um pouquinho a respeito. O Rafael Tolói está fora, o Arboleda está suspenso, o Alan Franco sobrecarga muscular na parte anterior da coxa direita, Negruti deve ser improvisado e Ferrarese também não deve jogar amanhã. Então a provável escalação do São Paulo para o jogo desta quinta-feira será Rafael no gol, Cedric Soares, Negruti, Sabrina, Enzo Dias, Marcos Antônio, eu acho que deve começar na reserva, ou Alisson, Bobadilha, Rodriguinho, Ferreira, Luciano e Dineno. Esse é o time do São Paulo. Tá? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, recomende a um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!